Vem cá, você gastaria quase R$ 1 milhão para ganhar 8 centímetros de altura? Ou então você teria coragem de enfrentar muitos desafios físicos para ficar 3 centímetros maior? Esse não é o seu caso, né, Sérgio? Porque você já é um homem altíssimo. Acho que não, Carol. Mas, pois é, a estatura na vida adulta pode incomodar muito algumas pessoas. Tem gente que não se conforma e quer se livrar de incômodos e traumas por não ser alta. Mas será possível provocar o crescimento depois de adulto? Ele sempre foi o baixinho da família. Meus pais são altos, meus irmãos. Eu tenho um irmão de 16 anos que ele tem 1,95 m. Por causa do tamanho, ganhou apelidos desagradáveis. Pintor de rodapé. Também se sentiu rejeitado. Então, ficava olhando aquele olhar meio julgando você, Até que um dia, cansado dessa vida de baixinho, o Daniel resolveu crescer. Antes eu tinha 1,45 m. E hoje? Hoje eu tenho 1,58 m. Calma aí, pessoal. 1,45 para 1,58, 13 centímetros? Essa medida tá certa? O Daniel esticou 13 centímetros. E fez isso depois dos 20 anos de idade. Acredite, ele não foi o único que ficou mais alto. O Domingo Espetacular conversou com um norte-americano que passou pela mesma experiência. O Roy, esse tiozão aí super simpático, cresceu 8 centímetros com quase 70 anos de idade. Eu me sinto muito bem, sim. E talvez um pouco mais jovem. Mas como é possível um adulto crescer tanto? Será que existe alguma fórmula mágica do crescimento por aí? A gente conta essa história já já. Aumentar a altura depois de adulto, será que isso é possível mesmo? Teve gente que ganhou 8 centímetros depois dos 60 anos. Aqui no Brasil, um homem cresceu 13 centímetros. Mas como isso pode acontecer? Vamos descobrir agora essa história. É possível crescer 13 centímetros depois de se tornar adulto? Daniel Stockler é brasileiro e passou de 1,45 m de altura para 1,58 m. Isso foi 10 anos atrás. Você, olhando para mim, se considera muito baixo? Não, sou altinho, você é altão. E direto dos Estados Unidos, o idoso que cresceu 8 centímetros com quase 70 anos de idade. Muitas vezes nem percebem que eu cresci. Mas os meus amigos e familiares, a minha esposa, claro, eles principalmente, notam. Roy Cohn revelou ao Domingo Espetacular que decidiu ficar mais alto por pura vaidade. Ele tinha 1,67 m de altura e agora está com 1,75 m. Eu apenas decidi passar por algo que me fizesse me sentir melhor. Não é tão complicado assim. Já o Daniel foi motivado por uma doença incurável que interfere no crescimento. A acondroplasia, popularmente conhecida como nanismo. São pacientes que têm uma característica, além da baixa estatura, eles têm um tronco quase normal, com os membros mais curtos. Eles geralmente têm a cabeça um pouco maior e as articulações bastante alargadas. Para se ter uma ideia, hoje no Brasil, cerca de 20 mil pessoas são afetadas por essa doença, segundo uma estimativa do IBGE. E o Daniel sempre se sentiu incomodado com isso. Eu me sentia mal como eu era, não como eu sou. Porque eu tinha alguns desvios na perna, né? Que necessitavam da cirurgia, mas eu acho que a parte estética para mim pesou mais. Qualquer centímetro a mais faz uma enorme diferença para quem se considera baixinho. Eu, por exemplo, tenho um pouco mais de 1,80 m de altura, mas nem tudo consigo alcançar, tá, pessoal? E aí, de vez em quando, a gente precisa de uma ajudinha para ficar mais alto, ó, como esse degrau. Agora sim, agora eu consigo encaixar essa lâmpada. Só que o que os nossos personagens fizeram para crescer foi um negócio muito, mas muito mais complicado do que esse tipo de adaptação. Eles encararam um alongamento ósseo. Já ouviu falar?
Para ganhar altura, primeiro, o Roy e o Daniel aceitaram passar por um procedimento bem arriscado. Eles tiveram os ossos das pernas serrados ao meio. Senti medo. Eu lembro que eu olhei para minha perna, até coloquei a mão. Minha perna estava dormente, justamente por conta da grande anestesia e tudo mais. E eu só pensei, o que eu fiz? O alongamento ósseo com fins apenas estéticos é uma técnica controversa. O procedimento pode ser feito nas pernas e nos braços em 3 lugares diferentes. No fêmur, o maior osso do corpo humano, na tíbia, o segundo maior, que fica abaixo do joelho, e no húmero, o osso mais longo do braço. No antebraço é bastante raro a gente fazer alongamento. Como são 2 ossos que giram um em cima do outro, é um pouco mais complexo. Fica reservado a pacientes que têm alguma doença específica de um desses ossos e que a gente possa melhorar a doença. Durante a cirurgia, o osso é cuidadosamente dividido em 2. Em seguida, é implantado um fixador de ossos, um equipamento cheio de hastes, pinos e parafusos. Só que o fêmur recebe um reforço. Pelo joelho é colocada uma outra haste cilíndrica de titânio para evitar a quebra do osso no futuro. Então você tem 2 hastes hoje no seu corpo? Uma em cada perna e alguns parafusos aí que prendem a haste. A pessoa fica dessa maneira, parece quase um tipo de homem-robô. Parecia que eu era um ET, né? Porque na praia com gaiola, com fixador, andei de bicicleta também. A partir daí, começa uma demorada e cansativa etapa de alongamentos. O paciente 3 ou 4 vezes por dia vai virar um parafuso e isso vai alongando o osso progressivamente. E sabe aquele espaço aberto entre os ossos? Então, o próprio corpo cuida dele. A fissura começa a ser preenchida naturalmente com a cicatrização dessa área. É exatamente o mesmo processo da consolidação de uma fratura, só que é uma fratura controlada. O Roy passou por 2 cirurgias para aumentar 5 centímetros em cada fêmur e mais 2 para ganhar 3 em cada tíbia. Eu estava muito bem de saúde, em boa forma, como dizemos na minha idade, sabe? 68 anos parecidos com 48. Já o Daniel encarou 5 cirurgias nos ossos. Em cada tíbia, foram 2 procedimentos para ganhar 3 centímetros. E em cada fêmur, 3 procedimentos para alongar mais 7 centímetros. A primeira parte eu creio que foi mais difícil, que foi a parte do fêmur, né, das coxas, por agredir bastante o corpo. Né? Vai uma haste por dentro do seu fêmur, que eu tenho até hoje, né, vai ficar aí, perdurar até o fim da vida. É um processo irreversível e que exige paciência. Crescimento é de 1 milímetro por dia. No tratamento, o paciente precisa de fisioterapia diária, pelo menos 1 hora por dia, de forma intensa. Eu acabei emagrecendo muito, né, durante o tratamento, acabei perdendo uns 10 quilos. Né? Entre ossos quebrados, hastes colocadas e retiradas, ajustes e reabilitação, o Daniel e o Roy passaram quase 3 anos andando com a ajuda de cadeiras e rodas e de muletas. Foi muito difícil no início. Na verdade, ainda estou me recuperando, me fortalecendo, mesmo anos depois de começar a crescer. Você se torna totalmente dependente, né, de pai, mãe, de irmão ajudando. O médico que tratou do Daniel no Brasil se surpreendeu com um crescimento acima da média do rapaz. E teve uma reabilitação absolutamente incomum e por isso ele diz que ele cresceu 13 centímetros, 14 centímetros, o que é absolutamente incomum e improvável nessa cirurgia. Já corri até uma meia maratona depois desse tratamento. Em 2020 eu corri 21 quilômetros. Mas o especialista não recomenda o alongamento ósseo apenas por uma questão estética. É uma cirurgia cheia de riscos, cheia de complicações, que não pode se tornar uma cirurgia de rotina, que o paciente tem que ser muito bem avaliado e muito bem orientado antes de fazer qualquer procedimento nesse sentido. O Roy foi atrás desse tratamento lá em Las Vegas. Para se submeter ao alongamento ósseo, escolheu uma das clínicas mais famosas dos Estados Unidos.
Esse aí é o médico que cuidou do Roy. Ele também conversou com um Domingo Espetacular. Ele é um indivíduo bastante saudável e ele realmente queria saber como era ser mais alto. Eu logo percebi que era algo que estava incomodando ele durante toda a vida. Só que tudo isso tem um preço. Sabe quanto o Roy gastou para ficar 8 centímetros mais alto? Cerca de R$830 mil. Ou seja, em média, cada centímetro custou para ele um pouco mais de R$100 mil. Já o Daniel conseguiu cobrir as despesas com um plano de saúde. Para mim, aquilo lá foi uma resposta que era que eu mais aguardava, né? Prestes a completar 70 anos de idade, o Roy não descarta crescer mais um pouquinho, viu? Eu estou muito feliz e faria isso novamente. Já o Daniel, com quase 30 anos, parou por aí. Para ele, os 13 centímetros estão de bom tamanho. Se alguém hoje chegar para você, ô baixinho, e aí? Ah, isso não me incomoda mais não. Para mim hoje eu me sinto perfeito.